Tiagão, isso aí, já com você? Pronto, deixa eu ver se eu consigo mudar as coisas aqui. Pronto. Agora sim. A gente já entra, deixa um tempinho. E agora, seu Cleiton, melhorou? Agora acho que sim, né? Agora eu tô me vendo também. Eu pensei que era eu que estava escurecendo a tela. Agora a gente vê todo mundo. Esperar o pessoal entrar de volta. Aqui, o pessoal mandando mensagem aqui. Espero, o pessoal já está entrando já. Mais alguns minutos a gente continua. Que a gente começou com essa ideia de fazer o podcast para fazer exatamente isso, conversar com os amigos. Jiu-jitsu é amizade, né? Não é à toa que a gente fica no tatame ali conversando, às vezes por horas, né? Do lado do tatame, aquela resenha. Estou respondendo uma pergunta que fizeram aqui, né? A gente conversa realmente por horas do lado do tatame, porque por causa dessa amizade, né? Essa amizade que fica sempre. Jiu-jitsu é isso. E aí agora o que a gente vai fazer é fazer isso aqui na frente de todo mundo. Ó, o Tiagão já chegou aí, né? A gente vai começar já já. Um amigo de Santos entrou aqui, a primeira vez que eu fiz, tava a tela não aparecia, mas aí a tela agora eu recomecei a live e aí ficou tudo bem. Lilith Luz, bem-vinda. Já vai começar já? Vai começar a conversar? Tô esperando a galera chegar. Já estão chegando aos poucos, aí a gente já começa a bater papo. Aí, pronto. Cauê aqui. O pessoal chegando. Legal, já tem algumas perguntas aqui. Então, a gente vai falar de várias coisas, da cultura do jiu-jitsu, da história do jiu-jitsu, tudo que a gente passou. O Thiago é um amigo, é uma pessoa admirável, uma pessoa que eu admiro, né? E que a faixa preta tem 20 anos aí de jiu-jitsu, tem muitas histórias, já passou por muita coisa, já pagou, já pagou tudo que devia pagar no tatame ali. E aí a gente vai conversar até o pessoal ver, espero que seja encorajador. Chegou o Isaac, seu Cleiton entrou aqui. Tudo bom, seu Cleiton? Eu só queria. A gente parou ali a conversa abruptamente. Tá dando para ver agora ou não? Aí a galera voltou. E aí, Marcelo, tá me escutando? Agora eu tô te escutando, tô vendo. O senhor tá me vendo ou não? Tô te vendo. Agora sim. Agora sim. Agora deu Agora tudo sim. certo. Tô acendendo Agora deu velhinhas, tudo. né? Opa, de vez em quando as coisas dão certo, né? Sai do jeito que a gente planejou, né? Faz Né? parte. Faz parte se ajeitar para fazer as coisas, mas o senhor não acha que o jiu-jitsu ensina a gente a fazer isso, a se adaptar, né, a esses Lógico. problemas? A gente já Ser espera os problemas. Jiu-jitsu é a arte de resolver paciente problema, né? Ser e ontem, paciente. e ontem eu Aham. estava na academia até citando uma frase do nosso primeiro mestre,
Teco X. Aham. Ele dizia, Ah, tem horas que temos que ceder para vencer. CD para vencer, legal. É, Legal. O X-Ato ainda do karatê ou do jiu-jitsu? é o do jiu-jitsu, o Teco Do X, jiu- que é da Cara, integração. que legal. E ele fala isso, CD para vencer. Ele sempre usava essa frase pra gente. Gente, vocês têm que, às vezes, tem que ceder para vencer. E ontem no tatame, conversando, o Felipe Andrews e estavam outros Aham, colegas no tatame, né? Falando em aham. determinadas situações, eu falei assim, olha, o Teco sempre falava para nós, às vezes você tem que ceder para poder vencer lá na frente. Então, Verdade, é verdade. interessante. É interessantíssimo. A gente aprende isso com jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito ligado com a vida, né? E com casamento também, né? O casamento ensina a gente a ceder para vencer. Fala, Vinícius. Não Gigi disputa Nanica, nunca. bem-vindos. Não disputa No meu, nunca. Sempre... nada. No meu a gente já decidiu, a gente tem um acordo legal, né? Eu com a minha esposa, com a Lilian, que na verdade ela já decidiu que ela ia ganhar todas as discussões antes da gente até começar. Então a gente funciona bem, estamos casados há quase 20 anos. Eita! Porque ela falou para mim, olha, quando a gente brigar, a gente tiver casado, eu que ganho, tá? Eu falei, tá bom. E Parabéns! assim vai. Excelente, excelente acordo. Né? Estratégia, estratégia, verdade. Meu É, professor Tiago Turra, prestigiando. Meu professor Tiago Turra está lá em Fortaleza para assistir o UFC. Um grande amigo está lutando hoje. Vai lutar contra o José Aldo. Tiago, vai pro UFC. Vai pro UFC, tá aqui dando um oi pra gente. Tá dando para ver agora, tá tranquilo? Como é que tá o esquema aí, Tiago? Aí em Fortaleza, fala para nós aí. Presença do ilustre Marcos Bochecha, um dos melhores de todos os tempos, meu oxe, conterrâneo. E, gente, o senhor conhece esse Bochecha, seu Cleiton? posso falar que é um frango. Pode falar, o senhor pode, né? O senhor pode chamar ele até de Nutella, né? Gente, para Eu quem não fa- sabe, essa presença ilustre, a simpatia de pessoa, sabe muito de jiu-jitsu, é faixa preta. Eu já tive o prazer de treinar com ele. Foi um seminário de jiu-jitsu, um rola de 8 minutos que a gente fez, eu aprendi tanto, me falou tanta coisa. O seu Pô, Cleiton, ele é pai do Bochecha, que está aqui no Vodcast também. Não por mim, mas pelo pai dele, está aqui falando. Boa, velho. Bochecha, você é bem-vindo, obrigado, viu? A gente valeu. admira muito você aí. E também você é meu conterrâneo, né? Tem alguma coisa na Água de Santos aí que faz bons lutadores. Bem, né? Hoje o Bochecha e o Leandro e o Preguiça estão lá em Belo Horizonte, tiveram um seminário, Ah, estão sim, treinando e preparando para o dia 23, que vai ter lá o evento na Hebraica, né? sim, tá chegando. Eu vi a foto do treino deles, eu imaginei o soltinho que deve ter sido esse treino. Wilker, Todos bem-vindo. arranhados, você viu? Tudo arranhado, tudo. Deve ter sido, Lapela pra né? lá. Deve ser lá- soltinho, né? Aquele treino deles. Deve ser um soltinho. Preguiça, bochecha e lô. Tá louco. Tá É, louco. é igual É. o Mas soltinho só meu na assim que cresce, academia. né? É igual o soltinho meu na academia quando eu dou o braço pro pessoal me dar o triângulo. Eu caí nessa. Eu caí nessa, inocente. Inocente demais. Mas a gente aprende, é assim mesmo. É assim mesmo, muito, muito legal. Seu Cleiton, a gente devia fazer isso. Eu queria convidar o senhor, já que o senhor, então eu vou colocar aqui no ar. Um dia a gente fazer isso sendo anunciar para o pessoal para ver, porque eu acho que o senhor, a ideia é essa, conversar com pessoas que inspirem a gente, que possam dar um pouquinho de volta para a comunidade do jiu-jitsu. Eu falo isso sem medo de demagogia, sem nada. Eu ganhei tantos amigos no jiu-jitsu, o jiu-jitsu fez tão bem para a minha vida, e eu me sinto como se eu só recebesse. Eu acho que eu posso dar um pouquinho mais para a comunidade também, né? E o senhor muito mais ainda. Então eu queria, talvez um dia, um sábado desses, a gente fazer, falando do Felipe Pena, também o Preguiça, ele acabou de entrar agora. Você é bem-vindo aí, Preguiça. A gente admira muito o seu trabalho também, viu? Estava falando de O você Preguiça é meu agorinha. filho adotivo. O O Preguiça é Preguiça é seu meu filho filho adotivo? adotivo. E a Aí, família dele papai não sabe da Cleiton. história. Então, essas histórias, a gente tem que vir aqui um dia para a gente conversar e contar todas essas histórias com o tempo. Eu tenho certeza que a galera ia curtir muito.
Se você está assistindo o podcast agora ou vai assistir depois, que fica 24 horas no ar, eu vou colocar no YouTube também, manda um pedido aí para o seu Cleiton falando, seu Cleiton, entra aí um dia para a gente conversar e contar todas essas histórias aí para a galera. Vai ser um que prazer bom. compartilhar com vocês. Tá? Que bom, então, seu Cleiton. Que bom, vai ser bem legal, então, a gente conversa e eu marco de jeitinho. Um dia que fica bom para o senhor, eu sei que o senhor é ocupado também, com trabalho, com todas as coisas, com treino, né? Mas vai ser muito legal. Tá bom. Vai ser um prazer. Tá bom? Posso pedir só mais uma coisinha? Pode. Deixar uma mensagem para a galera que está assistindo, que vai assistir, uma mensagem de encorajamento, alguma coisa que o senhor queira deixar para o pessoal que está começando, o pessoal do jiu-jitsu de hoje em dia. Está aberto aí para o senhor. Olha, jiu-jitsu é tudo. Eu tenho que falar para vocês que é o seguinte, eu descobri o jiu-jitsu com 40 anos, iniciei com 40. Quando o pessoal estava parando, eu estava iniciando de faixa branca. Então, isso é uma história que sempre na academia é comentada. E é o seguinte, hoje, com 60 anos, dói tudo, dói coluna, mas é aquela dor agradável, porque você está no tatame junto com a molecada, os meninos que estão começando, inspirando a chegar no topo, e você tem a experiência de falar, olha, o caminho é esse, vai firme, vai sempre, que vai dar certo, acredita, porque eu consegui levar um menino que não queria fazer jiu-jitsu, queria fazer surf, e arrastar ele, levar ele para o jiu-jitsu, e tá aí, nós temos aí o Bochecha hoje, o que está ainda fazendo a história dele. Ainda fazendo a história. É isso aí. Muito bom. Seu Cleiton, um agradecimento imenso do senhor aparecer por aqui, e já espero com grande antecipação o dia que a gente possa fazer isso planejado para compartilhar aí com a galera. É só combinar. Tá bom? Tá bom? Forte Seu Cleiton, um abraço. Forte abraço, um beijo no coração. Um beijo, até mais. Gente, que legal, né? Que legal o seu Cleiton entrar aí, batendo papo, conversar com a gente. Pessoa normal, humilde, compartilhando com a galera. E não compartilhou assim, nem um milésimo do que tem para compartilhar aí também. 20 anos de jiu-jitsu, assim como o nosso grande amigo Thiago Braga, que vai entrar aqui também, faixa preta aqui de Brasília. Ele já está, na verdade, ele já está de olho aqui, já até mandou, seu Cleiton, entra aí e tal, né? Entra aí, seu Cleiton, tá até na tela ainda. Que vai compartilhar com a gente. E tem muita coisa para ensinar, né? Muita coisa para gente que está começando, até erros que ele já cometeu e coisas da vida e tudo. Muito legal, né? Então, vai ser legal o dia que ele vier também. A gente tem bastante para aprender. Teve a presença aí até agora. O Bochecha entrou, o Preguiça entrou. Claro que por causa do seu pai, do seu amigo e tudo, mas é uma coisa muito legal saber que a gente pode conectar e que no nosso esporte, vamos chamar de estrelas, né? As estrelas do nosso esporte, desse esporte tão legal, não são estrelas no sentido de não querer se misturar com a gente, falar com a gente, dar um oi e tudo, mas não, estão aí compartilhando, suando no tatame, falando com as pessoas. Eu acho bem legal isso. Espero que eles estejam tendo uma boa preparação lá para suas lutas também, e boa sorte a todo mundo. Eu já estou aqui de olho, tem uma galera entrando, eu estou de olho aqui, eu já estou, confesso que um pouco ansioso para falar com o Thiago, né, que já está aqui. Eu vou adicionar ele agora, que ele já está na área, e vou começar a conversar com ele. Deixa eu adicioná-lo aqui, eu acho que ele já vai entrar. Jesus BJJ. Na verdade, eu não sei se é Jesus ou Jesus, porque me parece pela... não, é português, é brasileiro, tá aqui. É o único esporte que você pode treinar com o mestre do seu esporte. Cara, é verdade. Agora que eu peguei esse Jesus BJJ, deve ser pela sua fé, eu acho que você acredita nele. Tá aqui o homem, Thiago Braga, pronto para falar com a galera aqui. Tá me ouvindo tranquilo? Aí, Marcelão, tá me ouvindo tranquilo? Perfeito, perfeito. Tecnologia está ajudando hoje. Tecnologia está ajudando a conectar a gente mais ainda. Fala, Wilton, bem-vindo. Filipão, bem-vindo aí. Escuta aí, deixa eu te perguntar. Na tua tela eu apareço bonito ou não?
Porque na minha tá osso, viu, bicho? Tem jeito não. Como é que é, Marcelão? Na tua tela eu apareço bonito? Pô, lógico, né, cara? Tinha que ter, se fosse os dois feios, ia dar um choque aqui e a galera ia vazar. Então, assim, tem que ter Aham. tudo, pinta, e eu aqui já todo estragado desses 22 anos aí de tatame, fora, né, que não tem o que fazer. Cara, falando nisso, 22 anos de tatame, não sou nem 20, são 22 anos de tatame. Thiago Braga, faixa preta há alguns anos já. Eu vou deixar ele falar mais dele. Vamos fazer pergunta também. O que a gente quer fazer é trocar uma ideia, porque a gente faz isso sempre, né? A gente termina de treinar e fica do lado do tatame, às vezes pelo mesmo tempo. Ó, o Mamute acabou de entrar aí também, legal, cara. Jiu-jitsu é vida. E a gente sempre fica conversando. E a gente conversa muitas vezes de coisas sérias, né, Thiago? Que tem a ver com vida, tem a ver com a aplicação do jiu-jitsu na vida, mudanças, se adaptar. Foi bem legal. O seu Cleiton entrou aqui agora há pouco também, quando ele viu que eu estava live, e bateu um papo com a gente, falando sobre ser paciente, até deixou uma frase com a gente, né? De ceder para vencer. Mas é isso que a gente quer fazer. Tá trocando essa ideia e conversando com a galera também. Ó, alguém aí já. Ó, primeira coisa, já vou falar isso. Você já apareceu aqui. Bigão é uma fera. A gente vai falar sobre esse Bigão, porque, cara, eu não sei da história desse apelido. Como é que é essa história desse apelido Bigão? Como é que apareceu isso? Cara, essa história, acho que é meio parecido igual todo apelido, né? Eu cresci aqui em Brasília, na 112 Norte, e Aham. o cara que me levou para o jiu-jitsu, né, o Cristiano, também com o apelido de Nilo, me levou para o jiu-jitsu em 97. E o cara, ele apelidou simplesmente toda a quadra. Todo mundo tem um apelido que veio dele. Só que Batizou todo mundo. ninguém tem um apelido hoje que é o mesmo apelido que começou. Então, assim, os Aham. apelidos começavam de um jeito e iam derivando, cara, e ninguém sabe o que quer dizer Bigão. No Aham. começo, ele me apelidou de Tigrão. Agora, se você quiser se saber o motivo, eu não sei se de repente eu chamei ele até para vir acompanhar a gente, de repente ele pode dar um motivo. Eu não acredito Legal. muito que tenha lógica, porque os apelidos dele nunca tiveram lógica nenhuma. Aham, A aham. galera do Del Jiu-Jitsu aí que estiver participando vai poder aí assinar embaixo do que eu estou falando, vai referenciar, porque do jeito que ele foi com a gente na quadra, ele foi no Del Jiu-Jitsu, né? Então foi o cara que Aham. me levou boa parte do pessoal lá da quadra para treinar lá. E aí esse apelido Bigão ficou, e aí eu mudei uma época para Santa Catarina, e tu acha que a vida vai começar nova, ó, meu nome é Thiago, viu? Quando você vê, de alguma maneira, o nego fica sabendo teu apelido, pronto. Em Florianópolis Aí também era pega. Bigão. Então, já Tem era, até minhas apelido filhas de. já sabem também, né? Se vê um chinelo voando daqui a pouco, é aquela técnica bíblica da vara para manter a ordem aqui, então vocês não estranhem aí, tá? É com carinho e com amor. Entendi, entendi. Tem apelido que fica com a gente pro resto da vida mesmo, né? Eu nunca tive um desse, mas eu tenho um amigo, grande amigo, desde pequeno, eu não sei porquê também, eu sou amigo dele há 27 anos, desde 1991. O apelido dele é Scooby, ele é um homem de quase 50 anos hoje, o apelido dele é Scooby, tem gente que nem sabe o nome dele, né? Porque pega Mano, mesmo, né? É um barato é, isso. E, e o brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem esse lance do apelido muito forte, né? A gente antigamente estava acostumado mais a ver na televisão a questão do futebol, né? Então era aham, engraçado, você ia ver jogo de seleção, os caras com o sobrenome deles lá, bonitão, né? Inglês, dinamarquês e tal, e quando chegava lá no Brasil, Cafu. Aí tu, pô, Cafu, cara. E aí o jiu-jitsu é aqui, né? Nesse lagão do jiu-jitsu no mundo, aham, né? No qual o girino tinha dois tubarão aí, né? Um com um apelido de uhum. bochecha e outro com apelido de preguiça, né? Então daí tu tira que, Exatamente, cara, é. é um barato isso aí, né, cara? É um barato. Que barato. Não, e no jiu-jitsu acontece, no futebol acontece, é coisa do brasileiro. O brasileiro tem mania de fazer isso, né? Pegou uma característica, já era. E escuta aí, Já, deixa eu te já. falar, você cresceu aqui em Brasília, mas você é daqui de Brasília, não? Nasceu aqui, Sou família daqui, daqui? todo mundo Ah, daqui, daqui. né? Nasci aqui, cresci aqui, né? Cresci aqui Entendi. na Asa Norte. Eu falo aqui Oh, oh. E aí foi onde eu conheci minha esposa. Ali em Santa Catarina foi onde nasceu também minhas duas filhas. Aí em 2014
voltei aqui para Brasília e estou morando aqui na Asa Norte de novo. Então eu ando aqui sempre com as lembranças aqui da velha galera da Asa Norte aí, que está espalhada por esse mundo aí do jiu-jitsu também, que dá maior orgulho. Quando a gente falando aí de vez em quando no UFC, quando eu vejo lá vejo Baratinha lá no corner lá da Holly Holm, ou o Tussa também lá no corner do John Jones, né? A gente vê essa galera no jiu-jitsu, fora vários outros. Grande Mamute eu já vi que tá online aí, morou comigo lá em Florianópolis, a gente dividiu a casa lá. Um monstro, sinistro mesmo, assim. Não fazendo propaganda dele aqui, mas para ter ideia, o cara ganhou do Jeff Monson, né? Então, assim, já deu aí um requisito, né? Então tá lá em Orange County com a academia dele também, né? Então, assim, cara, se eu for falar todo mundo aqui, né, de Brasília, aqui da Asa Norte, que foi para esse mundo afora aí, tá lutando jiu-jitsu, ensinando jiu-jitsu, vivendo do jiu-jitsu, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então essa mesma galera que a gente jogava bola aqui, que a gente aprontava e etc, essa galera que foi mundo afora aí, espalhando jiu-jitsu aqui do Distrito Federal. É muito orgulho ter essa galera aí. Exportando jiu-jitsu para o mundo, né? E numa época, assim, quando você começou, hoje em dia tem super lutas, tem campeonatos, o jiu-jitsu é mais difundido, mas quando você começou, década de 90, por aí, não tinha dinheiro no jiu-jitsu. Você não conseguia, em geral, você não conseguia sustentar a sua família com jiu-jitsu. Né? Assim, até hoje, no Brasil, se houver ser um professor, o cara ser professor de jiu-jitsu, né, e aí ele tem duas situações, ele pode ser um professor de jiu-jitsu numa academia, né, que não é a dele, que aí ele vai receber uma hora aula, vai receber um percentual de cada aluno, enfim. Qualquer um dos dois é muito baixo para viver. Ou então você vai ter a tua própria academia, no qual você também vai ter que cobrar uma mensalidade X para que você não afaste os alunos, tenha um número tal aí que você possa ter uma vida razoável. Então, até eu comentei dessa galera, porque foi uma galera que justamente buscou isso, uma galera que buscou lá fora um reconhecimento que o jiu-jitsu não tem aqui dentro. Né? Então, assim, eu comecei jiu-jitsu na década de 90, como a maioria que começou na década de 90 influenciado pelo UFC, influenciado pelo Royce, né, vendo aquilo ali que ele estava fazendo. Na época eu era capoeirista, que também era uma outra grande onda que teve em Brasília na época, todo mundo treinava capoeira. Entendi. E aí, pô, vamos experimentar esse negócio, e jiu-jitsu é aquela coisa, jiu-jitsu vicia, né, cara? Jiu-jitsu, tu finalizou a primeira vez uma pessoa, tu entra em pane, assim, tu fala, cara, o negócio funciona, e aí pronto, aí tu dorme jiu-jitsu, pensa jiu-jitsu, vive jiu-jitsu, né, cara? É uma loucura, mas você vive essa década de 90, início dos anos 2000, eu vejo essa galera hoje, assim, os grandes campeões que eu admirei, que hoje, pô, eu vejo, pelo menos que eu acompanho, assim, de longe, sedentistas tão bem, graças a Deus, a gente fica feliz com isso. Era muito difícil, cara, muito difícil, porque, pô, se hoje tu vê os caras reclamando que não tem patrocínio, imagina naquela época que ainda tinha a má fama do jiu-jitsu, que era página policial, que era manchete de briga, que tinha aquele apelido dos Pit Boys, e infelizmente muita coisa merecida, né? Muita coisa merecida. Eu falo isso assim, eu venho de uma raiz do jiu-jitsu, que é o Del Jiu-Jitsu, no qual muita coisa ali que eu aprendi, e faço isso hoje com as crianças que eu dou aula lá no projeto Luta Mais, eu mantenho isso aí, é bem parecido no caso com a disciplina do judô. O jiu-jitsu não tinha muito isso. Então lá no Del, por exemplo, se tu no meio do tatame tirasse o kimono, ele olhava assim, o que é, meu filho? Tá querendo me seduzir? Né? Ou seja, tá querendo mostrar teu corpão aí pra quê? Coisas básicas, assim, não se falava junto com ele, etc. Então, naquela época não tinha muito isso. O jiu-jitsu ele tinha vindo de uma vertente meio estranha, de invasão de academia, de desafio às outras artes marciais para mostrar. Eu não vou emitir juízo de valor nesse sentido, mas vinha disso. Então, tanto a necessidade de se validar como uma arte marcial, como uma filosofia de vida, e eu vejo a ida dele para os Estados Unidos muito importante, porque o americano tem um nível de cobrança muito mais alto do que a gente, fez com que o jiu-jitsu hoje se tornasse o que ele é hoje, entendeu? Então, realmente, é uma diferença brutal. Você acredita esse profissionalismo que é presente hoje no jiu-jitsu, em parte ou totalmente, a exportação de jiu-jitsu para os Estados Unidos, sistematização, todas essas coisas? Você acredita essa mudança
do jiu-jitsu dessa época que você falou para o jiu-jitsu de hoje? Não o estilo técnico, mas na cultura, na cobrança, no profissionalismo, respeito, os aspectos de arte marcial, a essa exportação do jiu-jitsu para os States? Com certeza, Anselmo, com certeza. Até no aspecto técnico tem o que se tratar também, mas nessa característica ali, porque assim, ó, vamos imaginar um cenário, do jiu-jitsu, como é que ele era antes. Cara, entrava na academia, aquele cheiro cabuloso de kimono, assim, que só a gente ama, né? A gente entra naquilo ali. Se tu tá vindo do trabalho estressado, tu sente aquele cheiro, tu chega e se revigora, assim, chega, o olho enche de sangue para você, né, cair para dentro, você fala, graças a Deus cheguei no meu lugar. Mas por outro lado, se tu não é viciado nisso, cara, isso te assusta. Um monte de kimono pendurado, pô, tatame, cara, o cara que treinou jiu-jitsu nessa época, que nunca teve um furúnculo, esse cara não treinou jiu-jitsu, cara, não é possível, cara. Eu lembro que tinha uma leva de 6, 7, 8 caras com furúnculo, porque, meu irmão, bactéria, velho, tu se ralava inteiro. O tatame não era limpo, a galera rolava. O tatame era grossão, né? Por exemplo, os tatames, por exemplo, em competição, eram aqueles que eram feitos com palha. E uma lona, cara, que tu terminava a luta, se tu tivesse passando guarda, o nó dos teus dedos do pé, meu irmão, era tudo comido, né? Porque o cara te sacudia, comia tudo, comia. Foi a época que ele estourava a cara mesmo, a orelha, assim, o tatame era assim. Então, muitas vezes, o tatame bom, a gente, graças a Deus, lá no Del, a gente na escala, né, onde era a sede antes, era um tatame de lona bacana e tal, mas muita gente não tinha, então não tá feio. Não era o caso. O cheiro feio. Como eu falei, tinha essa vertente que nem todo mundo teve um local tão disciplinado. Meu mestre, além de ter vindo assim também, era militar, né? Foi major reformado. Até hoje, graças a estar firme, forte, vivo aí, comemorou 60 anos de faixa preta no ano passado. Então, assim, era muito rígido, sempre foi muito rígido. Mas a galera não tinha, então você chegava ali, os caras iam estar sem camisa, faixa pendurada aqui, nego falando bobagem ali, papapá. Então esse é o ambiente. Quando você vai para os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos ele te obriga, porque nos Estados Unidos os negócios são de excelência. Aí você vai poder falar muito melhor do que eu, com a tua experiência de ter morado lá e com essa visão apurada que você tem dos detalhes em relação a tudo. Mas com certeza, eu brinco hoje assim, em novembro eu estava de férias onde minhas filhas nasceram, meus sogros moram lá em Balneário Camboriú, fui visitar a academia do professor Diogo Nascimento, um fera brabíssimo ali da NS Brotherhood, né, da academia do Leandro Lô. E, cara, a academia dele lá toda branca, pé direito alto, tinha um negocinho de fruta do lado, assim, padrão. E aí eu lembrei da onde que eu vi esse padrão branco, clean, dos Mendes, né? Sim, lá na Califa. Sim. E eu vi que, cara, hoje as academias. Aí eu vou vendo as academias novas, né, cara? Tu vê a do Rômulo Barral, tu vê lá do André Galvão. Enfim, tu vai olhando, cara, as academias são lindas, limpo, né, cara? O americano tinha muito essa preocupação lá, diferente daqui, né? Aí já é uma parte da saúde que eu trato, que eu cuido. No meu trabalho, lá o problema de doença deles não é que nem o nosso aqui, malária, cólera, disenteria, lá são problemas contra bactérias hiperresistentes, porque os caras já estão usando antibióticos há muitos anos, então a questão da esterilização, da limpeza, né, a gente tem uma tradição, esses dias eu aceitei teu desafio, lavei minha faixa preta pela primeira vez, né, em 9 anos, né, vamos matar as bactérias, para mim mandando o direct, você é louco, você lavou tua faixa preta. É meio que se fosse como cortar o cabelo de Sansão pros caras, né? Pô, lavou a faixa preta, meu irmão, tu largou 10 anos de jiu-jitsu agora na máquina de lavar. O Gil. E gente, não é assim, né? Então... Tiagão, deixa eu te interromper um segundo. Cara, ele lavou a faixa preta e eu tive o desprazer de rolar com ele depois que ele lavou. Eu posso falar que ele não perdeu nem 1 milímetro, nem uma gota de jiu-jitsu dele, tá? Não perdeu. Foi um prazer para ele e um desprazer para mim. Eu tive o prazer de rolar com ele depois que ele rolou, depois que ele lavou a faixa preta. E, cara, eu tava com a esperança dele ter perdido aquela pressão de cima e tal, mas não rolou. Eu vou tentar outra coisa, sei lá. Mas, enfim. Quer dizer que a galera, então, te deu... Cara.
te deu uma canseira no direct e falou, pô, tu tá lavando a tua faixa preta aí? Deu, cara. Galera aqui de Brasília. Aí tem um grande amigo meu daqui, daqui da Del também, dava aula aqui na FUSH meio-dia, tá na Inglaterra, Diego Castro. E ele me mandou Aham. o contrário, ele mandou o direct dizendo que lá na Inglaterra é isso mesmo, que a gente está falando padrão primeiro mundo. Os caras lavam a faixa também. Então ele também lavou a faixa dele. Ele tem o mesmo tempo de preta que eu. Aham. Provavelmente ele, final do ano, ele deve estar aqui, a gente deve estar pegando terceiro grau junto. Né? Então, aí ele falou, não, aqui também, cara, a galera lava. Então, assim, tem esse cuidado com a limpeza, né? Você vai ter um cuidado, assim, eu vejo isso também, a questão da divisão. Então, você vê as academias mesmo, assim, não academia de fitness que tem jiu-jitsu, mas academia de jiu-jitsu mesmo. Os caras têm a Aham. classe dos fundamentais, têm a classe avançada. Isso veio, não tinha aqui no Brasil, nunca teve isso. Veio de lá também, você poder englobar uma galera com mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, você dá uma atenção maior. Né? É uma estratégia pedagógica que eu acho interessante. Né? Ao mesmo tempo que você não limita também os avançados, você consegue passar, né, posições mais avançadas, drills mais avançados. Então, eu acredito essa profissionalização e essa aceleração dessa profissionalização, a exigência e a demanda que o americano fez quando absorveu Aham. isso daí, entendeu? Sim. Deixa eu falar uma coisa, eu enxergo bastante disso também. Ah, você falou que é da área da saúde, tem a galera que talvez não saiba. Você é médico, pediatra, o que que você faz? Qual é a tua ligação com a área da saúde? Ah, e só um segundo. É, Mark, this one is in Portuguese, but I will soon do one in English, all right? You're welcome to stay around and practice your Portuguese, but this one is going to be in Portuguese only, all right? But you are definitely welcome to come back and then maybe in the future I plan to have many in English. Cool? Just to let you know. Como é que é essa não, ligação? tranquilo. O pessoal, eu converso com a galera também em inglês, pessoal americano, inglês, australiano, Pô, que entra aí, é só para, né, não deixar os caras perdidão na sala aqui. Né? Mas diga perfeito. lá. Infelizmente, eu espero um dia poder estar falando um pedaço em inglês, um pedaço em português. Vamos esperar que esse dia chegue aí, esse milagre aí, Uhum. esse dom de línguas aí, tomara que Deus um dia me dê. Tamo Mas, cara, é junto. que assim, eu sou formado em educação física, né? Na verdade, eu fiz sociologia antes, depois eu fiz educação física, né? Trabalhei muito tempo na área de educação física mesmo. Hoje eu trabalho com ela em paralelo, né? Do aula de funcional na First Fight, mas eu trabalho numa operadora de saúde, né? Então eu trabalho lá na parte de saúde mesmo, assim, questão Uhum. mais coletiva, mais abrangente, assim. Então, Entendi. esses mapeamentos assim, epidemiológicos, que é o termo que a gente usa lá, eu acompanho bastante. Então, um dia, uma, justamente uma infectologista mostrando assim, o mapa mundi e tinha a linha do Equador, cara, e é impressionante. Da linha do Equador para baixo, qual é um tipo de doença? Da linha do Equador para cima era outro. E para cima Entendi. era basicamente doenças de bactérias que se tornaram resistentes aos antibióticos, seja pelo uso indiscriminado, seja porque na época o nego descartava de qualquer maneira, né? Então, enfim. E aí é impressionante. Então, nos Estados Unidos tem isso. Você não vão ter as mazelas aqui do terceiro mundo, mas lá tem uma questão forte nisso aí mesmo, da limpeza, da infecção, assim, eles batem pesado. Sim, verdade. Esse negócio da bactéria, é engraçado você falar isso, porque eu experimentei como pegando as bactérias, né, como paciente. E eu experimentava isso, eu via isso, eu falava, gente, no Brasil não tem bactéria assim, né? Será que eu tô vendo coisa? Mas agora o que você está falando faz sentido. Eu peguei gripe suína lá, eu sei que teve em outros lugares também, mas eu peguei gripe suína, foi mal, assim, as crianças, a Lilian também, minha esposa, pegou. Teve uma época que foi duro. E eu percebia isso, mas eu não sabia desse teu ângulo que você viu aí, né? Que Não, você é mostrou isso pra gente, mesmo, falou pra gente. é mapeado. E aí você vai ter essa exigência deles e como fiscalização. E até vou falar, porque eu acho que a gente vai entrar naqueles outros assuntos que a gente até comentou. Eu não estou enaltecendo nem idolatrando os Estados Unidos, não é isso, mas Ah, o que é bom a gente tem que reter. E lá não é aqui, né? Então a fiscalização lá é pesada mesmo, né? Então você vê que realmente a academia lá de jiu-jitsu ela tem um padrão de limpeza, assim, os kimonos tem, pô, kimono, galera, lavem os kimonos, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei do cheiro mas ele tem um limite, cara. Cheiro de carniça não aham. dá, velho.
Não dá. Aquele meme famoso para mim é o mais legal. Professor, o que eu tomo depois do treino? Nego achando que vai ser um whey protein, Banho. né? Não, cara, toma um banho depois, mas toma um antes. Ou lava o kimono antes também, se puder. Beleza? Pode. Rafael Pauzinha, bem-vindo aí, galera. Estou conversando aqui com o Thiago Braga, professor de Jiu-Jitsu aqui de Brasília, 22 anos de Jiu-Jitsu, está contando várias histórias aqui, não só do Jiu-Jitsu, a gente está falando nesse momento de saúde e tal, e ele está fazendo um apelo à nossa comunidade aqui. Pessoal, toma banho, né? Lava o kimono, não adianta chegar. Eu tenho esse tipo de conversa, às vezes meu filho fala, pai, você está tomando banho, já aconteceu isso? Está tomando banho antes de ir para o treino? Falou, tô, filho, porque o papai já trabalhou o dia todo, eu sou professor, né? E é sol aqui em Brasília, calor. O papai já trabalhou o dia inteiro, o papai já transpirou, e eu acho que não é legal. Às vezes a pessoa não tem condições de tomar banho, porque sai correndo e tudo, eu entendo. Mas não é que eu estou fedendo, caindo aos pedaços. Mas eu acho que se eu posso tomar um banho e não ir suado pro treino, eu acho que é respeito com o meu parceiro de treino e tudo, né? E Kimono, eu né, quero... cara? Diga lá. Não, não, é isso mesmo, assim, não te interrompendo, mas é isso mesmo, kimono principalmente, né, cara? Pô, não tem desculpa, né? Se o cara fala assim, cara, eu tenho um kimono só. Pô, você vê, a gente lá no projeto, pô, tem um kimono só, brother, então vamos correr atrás, a gente cotiza aqui, a gente te dá outro kimono, cara. Se esse é o teu problema para Sim, ter um kimono tipo, cara, a gente dá, entendeu? Então, assim, não, todo não mundo dá, é ganha, né? inaceitável. Todo mundo Todo ganha. mundo ganha. Eu que vou estar rolando com você com um kimono cheiroso e você que vai ter um kimono novo. Não, legal. Eu queria falar sobre duas coisas, isso que você estava falando aqui agora. Você falou bem rapidinho, você mencionou que você dá aula na First Fight aqui em Brasília, que é a academia do atleta do UFC que luta hoje contra o Aldo, que é a academia do Renato Isso, Moicano. Né? Você dá aula de perfeito, jiu-jitsu lá. Como é que é a experiência de dar aula lá? Ele tem ficado super ocupado no último ano, vai lutar hoje. Como é que é essa experiência de dar aula lá na Pois é, academia do Moicano? isso. Lá na Academia do Moicano eu dou aula de funcional, né? Da parte de preparação física, né? Sim. Lá tem vários assim, tem vários professores. Lá a FUSH, né? Que é a academia que é ela foi iniciado o projeto do Moicano com o Rodney, que é um outro grande amigo meu também de infância também, que o Cristiano levou para o Jiu-Jitsu, também da 112, também do Del, né? E o Alberto, que foi aluno dele de Jiu-Jitsu. Esse projeto deles, o Jiu-Jitsu lá, por exemplo, ele tem uma linha um pouco diferente, porque ele não tem uma bandeira em si. Né? Porque, por exemplo, o Entendi. Moicano, ele é aluno do Ataíde, então ele é da Constrictor, né? Aham. E o Roger do Del. E isso nunca foi impeditivo para a gente treinar junto lá dentro, né? Para ter, digamos assim, até quando for defender alguma equipe num campeonato hoje, né? Se você pegar, por exemplo, um dos meus kimonos, eu tenho um pet do Luta Mais, que Aham. mora no meu coração, que foi um presente que você me proporcionou, né? Deus proporcionou através de você eu poder conhecer, e o da First, né? Do lado. Mas minha raiz, né? Minha origem é Del Jiu-Jitsu, tem isso gravado na pele. Mas lá foi isso, assim, a primeira luta do Moicano no UFC, eu tava morando em Santa Catarina ainda, eu Aham. assisti, eu olhei e falei assim, cara, esse moleque é diferenciado, porque estrear com essa calma, com aquele foco, sabe, com aquela precisão, eu falei, cara, esse moleque é diferenciado. Né? E aí depois, quando eu vim para cá, para Brasília, o Roger me convidou para dar aula lá de funcional, numa metodologia que o Roger pensou e a gente, né, foi agregando junto. Então ela tem muita influência, ela tem influência do Train for Warriors do Martin Rooney, ela tem influência do levantamento de peso, várias coisas que a gente viu que são bacanas pro esporte em si. Muito é bem focado para a parte de luta, mas serve para tudo, né? Então eu tive essa oportunidade de conviver com o Moicano. E, pô, é um cara, um moleque sensacional, né, cara? Assim, então, aquilo, Aham. aquilo que tu falou, no nosso esporte, a gente consegue ter pessoas de renome que elas não perdem a humildade. Né? Então, Sim. agora há pouco mesmo, antes de um pouco de confirmar a luta com o Aldo, ele estava aqui, aí eu tive. E aí só o jiu-jitsu é que dá essa sensação para você, né? Você tem o prazer e o desprazer de ser amassado. É quase um masoquismo isso, né? O cara desenvolve um sentimento masoquista. De fazer um sem kimono com ele, né? E ele deve ter gasto ali, eu acho que 30%, 40% do esforço dele, me entortou Aham. inteirinho.
né? E aí tu vê assim que o nível dos caras é muito alto. E ele juntou uma galera muito boa ali, assim, na parte Muito de bom. luta. Então, por exemplo, o professor Gabriel, né, que tá lá nos Estados Unidos com ele, lá na América Top Team, cuidando do boxe dele, né? Que, Aham. pô, filho do grande Sevilho Oliveira, medalhista olímpico, né, de boxe. Né? Tem o irmão dele também, o irmão do Gabriel, Ivan, que é o treinador de boxe do Demian Maia, né? Então, assim, uma raiz de E também boxe. lutar hoje, né? Também luta hoje, né? Estão os dois juntos lá. Então, assim, a raiz que você vê, o boxe desse assim, cara, igual eu digo, cara, eu tava falando isso com a minha esposa hoje, assim, às vezes você se depara em estar do lado de, sei lá, não vou exagerar lendas, mas assim, de pessoas de renome que poucas pessoas no mundo têm. Quando você vê, você tá do lado delas. Então, assim, eu tava. O professor Gabriel é um amor de pessoa, né? E graças a Deus hoje aí tá colhendo o fruto dele aí. Você viu o boxe da Amanda Nunes, tava diferenciado, né? Tava Outra preciso, coisa. assim. Ele botou uma Aham. foto, é exatamente o golpe que ele treina com o Moicano, né, cara? É meio que um soco que vem por cima assim da guarda, foi o que entrou, é o que entrou com o Moicano na luta do Swanson também. Então, assim, o cara é muito Aham. fera. Você pega ali também o Roger, que é professor de Muay Thai também, né, os professores de Jiu-Jitsu ali. Pô, hoje a gente tá com o Cezinha, que é lá da Checkmate, então você vê, o professor César da Checkmate dá aula de Jiu-Jitsu lá, o Rodin do Del dá aula de Jiu-Jitsu lá. Né? Então, assim, tem essa simbiose, essa sinergia de várias escolas, que antigamente isso não existia, né? Década de 90, Deus o livre, visitar a academia Aham. era suicídio, né, cara? Ninguém Cada fazia um com isso seu aí. cada um, ninguém se juntava, né? Exatamente. Tiago, quando você estava falando do cheiro, do lava o kimono, você entrava na academia, aquele cheiro mesmo. Eu estava pensando nas meninas. Hoje em dia, eu acho que nós temos muito mais meninas praticando jiu-jitsu com a gente. Eu vou falar uma coisa agora. Se você olhar aqui nos comentários, você vai ver a Lilian de Mello oficial. Ela falou assim: deixa eu colocar aqui. Eu tenho um kimono só e eu lavo depois de todos os treinos. Como é que é? E lavo todas as vezes depois do treino. A Lilian, ela é sósia da Celine Dion, né? Já fez vários eventos aí no Brasil e tudo. Vai ter um evento aqui em março, no final do mês. No final de março vai ter um evento aqui dos fãs da Celine Dion. E é impressionante, ela é a cara da Celine Dion. Tá Tem lá. gente tem gente que não sabe quem é quem. Os filhos dela já olharam para Celine Dion cantando e falaram coisas assim: Mamãe, você canta também? Porque achavam que era ela. Aí você que talvez não conheça, você pode estar falando: Mas como você sabe disso? Porque os filhos dela são os meus filhos. Mas eu Exato. consegui, depois de muitos anos, levar essa mulher para o jiu-jitsu, e ela falava: Nossa, esse tiro eu não consigo ficar nem na academia. Né? Porém, com o passar do tempo, a primeira vez que eu treinei jiu-jitsu era em 1997. Comecei a treinar com o Gerson Sanginito, que hoje ele é amigo do Renzo e tudo. Né? Eu acho que eles têm alguma coisa da organização e tal. Eu vou falar com o Gerson aqui numa podcast um dia. O Gerson Sanginito, tem uma academia em Culver City, em Los Angeles. E eu comecei em 1997, a academia que ele dava aula para mim não era dele e tudo. E já era uma academia que tinha cuidado com essas coisas. Era uma academia família, que tinha higienização. Mas a minha esposa, na época, era minha namorada e tudo. Desde aquela época eu já falava: não, vocês transpiram muito e tudo. E com o passar do tempo, ano passado, ela começou a treinar jiu-jitsu e se apaixonou. Então hoje a gente tem muito mais menina participando. Eu acho que em parte é por causa disso também. A cultura está mudando, o profissionalismo mudando, e isso atrai as mulheres. Né? Com isso, eu queria falar com você sobre a importância do jiu-jitsu para a mulher. Fala um pouquinho da tua história, da tua experiência pessoal para a galera e a importância do jiu-jitsu em geral para mulheres. É bem que nem você falou, né? Antigamente, assim, quando você, por exemplo, na época eu comecei, praticamente mulher treinando, só tinha uma que tinha renome, que era a Leca Vieira, né? Que foi Uhum. uma desbravadora, né? Do jiu-jitsu. Então você não tinha. Foi começar a ter até turma feminina mesmo de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, muito antes do que qualquer lugar de Brasília, era Aham. raríssimo. Você via às vezes até começar, mas é que a gente falou, daqui a pouco saía por uma série de. Por uma Travou série. aqui um pouquinho. É, caiu aqui, né? Alguém ligou, alguém vai fazer isso uma hora. Então, assim, por uma série de fatores, Acontece. Se infelizmente. acontecer aqui, a gente volta, tá, galera? Então, assim, por uma série de fatores, infelizmente. Então, assim,
tanto o professor com comportamento inadequado, né, como os próprios alunos com comportamento inadequado. Questão de higiene, porque não tem jeito, a mulher ela é mais cuidadosa com isso, ela se incomoda mais com isso, com toda a razão. Claro. Né? Não tem erro, tanto assim, hoje a minha esposa, por exemplo, a gente está junto há 13 anos e ela começou a treinar. Ela começou a treinar, ela é faixa azul, né, 1 grau, ela começou a treinar, agora está indo para o 3º ano de jiu-jitsu dela. Então ela brinca assim, porque ela ficou viciadaça, assim. Isso aqui é uma das baixinhas, treina jiu-jitsu comigo. Olha também, que menina mais gata! E exatamente pegando essa linha, né? Passou a minha mais nova aqui de 5 anos, tem a minha mais velha aqui de 7 anos também, que também treina jiu-jitsu junto comigo lá no projeto, a Bárbara. E é justamente vendo essa importância do jiu-jitsu é que eu incentivei elas, sempre incentivei a Juliana. Tem vários quesitos. Você tem a questão da parte física, que não tem o que falar, né, cara? É uma atividade física excelente, né? É uma atividade física completa, porque você faz força, mas você não faz uma força rápida como a musculação, né, de curta duração. Você faz uma força misturada, força explosiva, força isométrica. Você faz uma força por um tempo maior também. Então você tanto trabalha a fibra branca, a fibra vermelha. É um trabalho bem completo, muscular. Um trabalho de cardio. É só fazer uma aula de jiu-jitsu que você vai entender, né? Vai botar os blocos para fora, né? Trabalha flexibilidade pra caramba. Então, quando a gente fala no aspecto físico, assim, ele é tão importante quanto qualquer outro esporte, com essa diferença dele ser muito completo, né? Dele não ser que nem, por exemplo, você uma corrida, que você vai ter um trabalho muito bom cardiovascular, mas vai faltar um trabalho de força, né? Então, assim, ele tem essa coisa. Mas eu ainda acho que o jiu-jitsu, para todo mundo, e principalmente para as mulheres, é a questão do arsenal que o jiu-jitsu dá. E aí a gente tem que falar com tranquilidade, porque senão o pessoal entende um pouco errado. Mas é justamente a possibilidade que dá para a mulher de ter uma confiança dela poder se igualar, né, num caso de risco, de perigo, né, de ataque, dela poder se igualar. O fato dela poder se igualar, eu tenho falado muito isso na questão, e aí a gente pode um dia conversar, porque senão agora vai desviar do assunto, até a questão sobre armamento e tudo, que a questão não é você ter uma postura de agressividade, né, uma postura ostensiva, mas a segurança que você tem de poder se defender faz com que a sua postura seja diferente. Né? Sim, e eu falo muito isso para as minhas filhas, falo isso para minha esposa, falo isso para as mulheres também, que quando você tem uma postura segura, você desestimula o agressor, porque o agressor ele é como um predador no meio natural. Se você ver, por exemplo, um documentário de um leão atacando, você vai ver que ou ele vai no filhote, ele vai no animal mais velho, ele vai no animal que ele está vendo que está machucado, ele não vai no que está mais apto a bater de frente com ele. É a inteligência do predador. E quando a gente falando em segurança mesmo da mulher, infelizmente, ela tem uma capacidade de força ela menor do que o do homem, isso é fato, é fisiológico, não adianta gritar, estribuchar por aí. Não é desmerecer, é reconhecer a estrutura óssea, a estrutura muscular, não é desmerecer a mulher de maneira alguma. Tecnicamente. Gente, eu quase derrubei tudo aqui. Tecnicamente, eu conheço mulheres, não poucas, que são extremamente mais técnicas do que a média do homem. Conheço técnicas finíssimas, não é a questão. É a questão da força física mesmo. Né? E as lutas, se você for olhar as lutas de mulheres, cara, é muito bom de ver. Tu vê o Mundial, cara, são muito menos amarronas do que os homens. Difícil tu ver uma luta das mulheres amarrada. Né? As mulheres vão cair para dentro mesmo. Assim. Então, para a mulher, o jiu-jitsu ele tem essa condição de, se ela precisar, ela realmente vai ter um equipamento, ela vai ter uma ferramenta no qual ela vai poder equalizar as forças, ela vai equalizar a força primeiramente pela surpresa, porque não é tão difundido, não é todo mundo que todas as mulheres que treinam jiu-jitsu, o cara não está esperando, o agressor não está esperando isso, então ele vai ser pego de surpresa, que já é um grande fator para ela. Segundo, que realmente o jiu-jitsu, como ele foi desenvolvido com alavanca, ele possibilita que alguém com menos força possa subjugar, possa se defender de alguém com mais força. Então você já tem um segundo elemento aí que vai possibilitar para elas isso aí. E tem esse que eu falei que eu não
assim, não vou dizer que é mais importante, acho que é tão importante, e aí eu falo, isso serve muito também para as crianças, em relação, inclusive, à questão do bullying, que é essa questão de você ter para você essa consciência de que você tem esses equipamentos. Você pode ver que eu não usei o termo armamento, porque ele não é feito para você atacar, é feito até para você se defender. Então essas armas, essas ferramentas, te criam uma postura, uma condição de andar e uma tranquilidade no momento de risco, que você consegue analisar bem o fato. É o momento de eu reagir, é o momento de eu não reagir, né? É algo que vai trazer risco para a minha vida, então é melhor que me aconteça algo reagindo, né? Ou não, se eu ficar numa boa, essa situação de risco ela vai se resolver. Essa leitura de cenário é a leitura que o jiu-jitsu te dá numa luta. É a leitura de você olhar e ver, é hora de eu acelerar. Não, é hora de eu ficar quietinho, porque, cara, com essas pegadas que o cara tá aqui em mim, se eu acelerar, eu vou dançar. Né? Ou não, o cara tá sem pegada nenhuma, ele não tá sabendo, pum, já vou entrar aqui e deu certo. Então isso que a gente tira do jiu-jitsu pra vida e tem analogia para fazer a noite toda, é o que a mulher, é uma das coisas que as mulheres podem se beneficiar do jiu-jitsu. Então, assim, eu incentivo muito, muito. Diminuiu bastante o preconceito. Antigamente eu tinha esse preconceito, eu falava assim, não, namorada minha, esposa minha não vai treinar jiu-jitsu contra os homens, né? Mas aos poucos, cara, isso vai caindo, você repara na galera uma postura respeitosa para treinar, entendeu? Ainda tem alguns caras assim, mas isso é mais, cara, faixa branca, tem alguns pretas também, que às vezes são um pouco mais afoitos, mas eles machucam a mim, machucam a você, machucam a qualquer um, independente do gênero, né? Vão machucar. Mas no caso delas, assim, pode machucar mais sério. Então, esse pouco, assim. Realmente o jiu-jitsu feminino está desenvolvendo muito, assim. É muito bom vê-las assim, entendeu? Cara, eu ia falar a mesma coisa. E assim, você fala da perspectiva de ser um praticante também, mas de ser um pai, ser um marido, que você ensina para suas filhas, para sua esposa e tudo, né? Eu acho que essa calma, todas essas coisas proporcionam uma calma sob ataque. A mulher sendo atacada, ela consegue, se ela é uma praticante, não existe um seminário de defesa pessoal que é mágico, a mulher nunca mais precisa praticar, que ela vai saber tudo. É a prática constante. Ela consegue chegar a essa calma, ela consegue isolar uma articulação para ela poder se defender, ou causar dano ao agressor, pegar um pulso, um ombro, enfim, o que seja. Né? Mas a calma sob o ataque é tremendo, e ela consegue, ela sabe que existe um caminho, ela não precisa sofrer uma agressão, ou talvez até a pior agressão que haja contra uma mulher, que é o abuso, né? o estupro. Ela não precisa passar por isso, se ela é uma praticante de jiu-jitsu. Isso vale milhões de dólares. Eu queria parar um segundo, não parar a live, mas eu queria reconhecer a galera, das boas-vindas para a galera que tem entrado aí, tem falado com a gente. Bruno78 está na área, o Eduardo Medeiros está sempre fazendo live também. Sempre eu dou um oi lá, dou uma fuçada nas lives dele também. O Carlos Sirico, Paloma, a gente está falando, espero que você tenha se beneficiado aí também, a gente está falando de vocês. Eu fico tão contente quando eu vejo a mulherada treinando, quando eu vejo as lutas de mulheres, ver que está crescendo cada vez mais. Turma de meninas, seminários para meninas, ver grandes nomes do jiu-jitsu feminino conseguindo ter uma exposição. Aí eu acho muito legal. Paloma, bem-vinda aí também. O Albert está na área aqui, deu um oi pra gente. Jiu-Jitsu Brasília. Boa noite, pessoal. Xandão na área. Figuraço. Xandão também, que tem Jiu-Jitsu Brasília, é um site bem legal também. Ele tem... Será que eu posso fazer propaganda? Ele não, né? Não estou ganhando nada dele, não tenho interesse nenhum em falar do Jiu-Jitsu Brasília por algum interesse pessoal. É que eu só acho massa mesmo. Né? Ele está sempre colocando posição nova lá e tudo. Ele é fanático por posição diferente, ângulo diferente, tudo. E eu acho legal, ele se propôs a fazer isso. E uma galera vai lá também no perfil dele. Está aqui nos comentários, você pode ver Jiu-Jitsu Brasília. Segue lá depois, que é bem legal. Aí o Wilton mandou até uma parada aqui. Ele falou aqui, eu creio que o que mais ganhamos é qualidade de vida. Wilton, eu não sei nem o que falar, cara. Não poderia concordar mais do que isso. Impossível concordar mais do que eu já concordo. Aí tem o Aleph também, Batista, está na área, Luiz Eduardo, Gui Burjac, meu mestre. Tenho o prazer de falar desse cara. Outro dia, um amigo que nós temos em comum, que é amigo mais do passado dele, não está tão presente na vida dele hoje,
como eu, que o vejo todas as semanas, e ele falou para mim, o pastor Mateus, que você também conhece aqui de Brasília, ele falou, e o Burjac, você ainda fala com ele? Eu falei, o Burjac é meu mestre, se Deus permitir, ele vai assinar meu diploma de faixa preta um dia. Tá na área Amém. aqui ele também, dando uma moral pra gente, né? Aí ele colocou aqui, ó lá, tá vendo? Ó, sou fã do Bigão também. Escreveu aqui, eu só queria dar um oi pra galera aqui. Aí o Guizão Will monstro. falou da Gracie Barra aqui, não sei exatamente o que ele quis falar da Gracie Barra, mas a gente é... Gracie Barra é uma equipe, o pessoal, eu tenho grandes amigos. Né? Graças a Deus, o jiu-jitsu me deu amigos, e para você também, né? De várias bandeiras, assim, que transcendem as O Wilton, bandeiras. Marcelão, o Wilton ele ajuda a gente lá no Varjão, no projeto. Ah, entendi. Tá? Ele tá toda quinta-feira lá. É atleta competidor lá da Gracie Barra, Sobradinho, cai para dentro de todos os campeonatos, todos, duríssimo. Tem um jogo de lapela enjoado. Minha vontade é costurar minhas lapelas, entendeu? Porque Deus o livre, sobrou uma lapela, o cara tá te estrangulando. Então é um parceirão nosso lá, no meio do Xandão. Ah, legal, legal. A gente fica sabendo, você vê, já fica E o Guizão é um sabendo monstro, dos né? amigos. O O Guizão é um Jiu-Jitsu monstro. do Brasil já... Como é que é? Fala aí. Não, e o Gui não tem o que falar, né? O Guizão é um monstro, né? O Guizão ele te finaliza de 16 maneiras diferentes no mesmo rolo, assim. Tu fala, não é Ah, tá possível que esse louco, cara já ainda tô tem mais uma cansado, jeito. sabe? Tô cansado. Em Eu inglês a também, gente eu fala também. enough is enough, basta. Né? Mas É, enfim, aí o Wilton tá dando risada aqui, o Jiu-Jitsu Brasília já criou até uma hashtag aqui, somos todos fãs do Bigão. Galera, vocês que estão aí, eu queria falar pela primeira vez, eu já tinha anunciado antes, mas eu queria falar, pode mandar pergunta para o Bigão aí, daqui a pouco a gente vai fazer uma Q&A aí, uma perguntas e respostas. Eu já tenho algumas também aqui esperando, porque mandaram antes para mim, até pergunta pelo WhatsApp, me mandaram aqui hoje, falou, pô, legal. eu não vou poder estar na área, mas eu queria deixar essa pergunta para ele que eu assisto depois. Eu tenho duas que eu já separei aqui, mas a galera pode mandar que daqui a pouco a gente vai juntar algumas e daqui a pouco a gente fala mais. Paula Santana, bem-vinda. Paulinha, a gente estava falando de jiu-jitsu para mulher agora há pouco. Eu aconselharia, eu recomendaria que você assistisse depois, que vai ficar no ar 24 horas, né? Ou talvez no YouTube, quando eu colocar, para ouvir também. Eu achei que o Bigão falou algumas coisas bem legais também, do nosso prazer de ver a mulherada treinada, bem apta para se defender e tudo. E para quem não sabe, a Paulinha é faixa marrom, praticante há vários anos também, né? Sabe da importância, mas é uma grande expositora aí para a galera do jiu-jitsu. Então assiste aí. E Paulinha, e para a galera que está entrando agora, assiste depois a live aí, mesmo se você não tenha pegado o começo. A gente teve a presença no começo, eu não esperava, foi uma super gentileza deles, né? No começo, o pai do Bochecha entrou, o seu Cleiton, que na verdade eu o conheço, eu tive o prazer de conhecê-lo, de treinar com ele, ele é faixa preta e tudo. E quando ele viu que eu estava lá, e fazia algum tempo que nós não nos falávamos, e ele entrou comigo, a gente ficou batendo papo enquanto eu esperava pelo Bigão. E o Bochecha entrou, o Preguiça entrou, deram um alô aqui pra gente, foi bem legal, assim, a gente comentou no começo da live, a gente falou, pô, teve algum dos nossos amigos que entrou, falou, o jiu-jitsu é o único esporte que a gente consegue treinar com o Messi do nosso esporte. É muito legal isso, então foi bem legal, a gente está trocando uma ideia aqui bem legal também, sobre o nosso esporte que a gente ama, e a galera, as amizades, a cultura e tudo. Né? E tem, agora o Luiz Eduardo está na área também, falando, salve galera, Bigão é só aprendizado, Legal, legal mesmo. Edu, gente finíssima. Legal mesmo. Agora, deixa eu te falar, você treina, minha internet até caiu com o peso do jiu-jitsu do Bigão. A galera pega no pé. Eu queria saber aqui, Daniel, na verdade talvez você possa me responder, se eu consigo adicionar uma terceira pessoa nessa live, né? Porque às vezes o pessoal pede para entrar, de repente se você quiser fazer uma pergunta, live a gente põe a terceira pessoa, faz a pergunta falada em vez de escrever para nós, e ele responde direto. Se for possível, alguém que está assistindo sabe se dá de fato, fala para a gente aí.